Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma atividade do Centro Espírita Allan Kardec, que é realizada através dessas preleções gravadas que ficam colocadas no nosso canal do YouTube e do Facebook. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, convido vocês a uma prece, nos preparando para esta atividade. Elevemos então o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo maior, aos amigos da espiritualidade e roguemos a eles que nos auxiliem a manter nossas mentes e os nossos corações abertos para assimilar e acolher a todos os ensinamentos deste estudo. Mestre Jesus, fica conosco e nos inspira sempre através dos seus ensinamentos, das suas atitudes e que possamos colocá-los todos em prática na nossa vida. Que assim seja. O tema de hoje está no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo e tem como título Moral Estranha. Este capítulo vem trazer luz e compreensão sobre algumas frases ditas por Jesus e que aparentemente não condiziam com seus ensinamentos, com suas atitudes. Abordaremos a partir do tópico 9, cujo tema é a frase "Não vim trazer a paz, mas a divisão". E esse tópico começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, que diz: Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. E ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, acrescenta: Eu vim lançar o fogo sobre a terra. O que desejo senão que ele acenda? Será uma contradição de Jesus, que ensinou a brandura, a doçura e a bondade, ter proferido tais palavras que mais parecem pertencer a um guerreiro? De fato, suas palavras são muito sábias e praticamente proféticas. Toda nova ideia esbarra numa oposição advinda do sistema vigente onde ela tenta se instalar. Qualquer que seja o aspecto onde projetemos essa constatação, verificaremos a mesma coisa. Um grupo do qual participemos e, eventualmente, um colega apresenta uma nova ideia, normalmente, de imediato, alguém no grupo fará uma oposição a essa nova ideia, até que se acomode o entendimento sobre essa ideia e a compreensão do que estaria em jogo em relação ao sistema antigo. Novas ideias e novos comportamentos quebram paradigmas, questionam tradições, revogam valores e crenças e tiram as pessoas de sua zona de conforto. Por isso, pessoas acomodadas, acostumadas com o mesmo estilo de vida, encerradas em velhos códigos, quando ficam sob confronto, reagem de forma tão truculenta, agressiva e colérica, saindo em defesa do seu sistema habitual. Novas ideias, quando fracas e inconsequentes, perdem rapidamente sua vitalidade, mas quando possuem uma base sólida, tornam-se um perigo para os interesses daqueles que pretendem sustentar aquilo que está sob o foco de uma possível mudança. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica: à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau de persistência da cólera dos seus adversários. Quando queremos avaliar uma nova ideia, precisamos então prestar atenção nesses três aspectos. Vamos revê-los: a emoção que causa em seu aparecimento, a violência da oposição
e a persistência da cólera dos adversários. Assim foi com o cristianismo, uma doutrina que abalou as bases das religiões pagãs de seu tempo, confrontando os interesses pessoais e os abusos de seus sacerdotes e doutores. Estes, mesmo tentando combater ao cristianismo, eliminando Jesus, seu principal propagador, não tiveram êxito, pois a ideia, a semente já estava lançada. Embasada nas verdades universais, que são as leis divinas, a doutrina do Cristo fortaleceu a fé e trouxe luz àqueles que estavam subjugados pelo paganismo. Então, as palavras ditas por Jesus se fazem claras ao nosso entendimento, posto que o inevitável confronto entre a nova ideia e os velhos costumes resultou em cisões não só nos templos e outras instâncias da sociedade de sua época, mas especialmente e também nas células menores, nas famílias. Jesus, em sua sabedoria, sabia que mesmo a sua doutrina de caridade, fraternidade e amor ao próximo ainda enfrentaria a inferioridade da natureza humana. Seria posta à prova passando por distorções, cometeria desvarios por conta dos interesses e dos jogos de poder. Portanto, as suas palavras revelam uma grande compreensão. Kardec nos propõe a seguinte compreensão dessas palavras: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não terão me compreendido, ou não terão querido me compreender. Irmãos tirarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre membros de uma mesma família. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se faz no campo para destruir as ervas daninhas. Desse conflito, a verdade sairá triunfante, e então eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer as coisas. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas segundo os princípios que ensinei. Lembremos ainda que mesmo no Espiritismo, o Consolador prometido, quando da sua revelação, enfrentou entraves, oposições, resistências e provocou rompimentos entre muitas pessoas ainda apegadas às antigas interpretações religiosas. Ao longo destes 2022 anos, vimos assistindo continuamente lutas e cisões marcadas por interesses variados, pela ânsia do poder e por terríveis preconceitos. Liberdade versus escravidão, igualdade versus diferenças, diferenças de raça, diferenças de gênero, como é o caso do machismo opressor sobre a mulher, sexismo através da homofobia, da transfobia, o etarismo, que é a invalidação das pessoas idosas. Isso entre tantas outras diferenças que a nossa sociedade ainda faz questão de manter. Equilíbrio versus os radicalismos, extremismos, a paz versus terror, guerras, a cordialidade versus a agressividade, o perdão versus o rancor e os melindres, e a humildade versus o orgulho. Alguns desses embates acontecem no nível social, ideias novas surgem e se colocam o tempo todo como propostas para reavivar, para reativar aquilo que é positivo em nós, mas os velhos hábitos e os velhos costumes ainda gritam fortemente na sociedade. Mas dentro de nós, uma guerra ainda se trava continuamente,
A nova ideia é a ideia da humildade, da entrega, do amor ao próximo, amor incondicional ao próximo, porém, o velho costume do orgulho ainda mantém uma forte oposição a isso. Para toda mudança existe um tempo, uma maturação. O Espiritismo, no tempo certo, vem realizar as promessas do Cristo. Cada vez mais pessoas estão despertando para a necessidade de praticar o bem, de serem caridosas, fraternas e de amarem incondicionalmente ao próximo. Estamos no caminho, somos ainda meros aprendizes, mas já sabemos que somente através da vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus cessarão as divisões. Então se fará uma nova terra de igualdades, de paz e de evolução. Estamos em tempos, lamentavelmente, em que ocorrem cisões entre amizades, cisões entre famílias, marcados por diferenças, muitas vezes, que não interferem efetivamente em nossas vidas. Marcadas por diferenças de interpretações, marcadas por crenças, marcadas por expectativas, esperanças. E, infelizmente, quando assistimos essas cisões, temos que ter consciência que o que está falando mais alto sempre é o nosso orgulho. Quando somos o alvo da cisão, temos que estar atentos se o nosso orgulho não está falando mais alto, se às vezes não estamos sendo ignorantes para aquilo que tanto pretendemos, que é o amor, a fraternidade. Quando a cisão vem do outro lado, por parte da outra pessoa, do quanto o nosso melindre, a nossa mágoa, fala mais alto também através do nosso orgulho. Do quanto precisamos ser mais tolerantes, mais acolhedores, do quanto fraternidade e empatia precisam caminhar lado a lado, e especialmente precisamos aprender a respeitar os limites, as crenças, a respeitar as escolhas e o livre-arbítrio do nosso próximo, assim como desejamos que o nosso seja respeitado. Isso vale para tudo. Em tempos tecnológicos, pessoas que discordam entre si numa rede social rompem, cindem, às vezes entre família, entre pessoas que se amam e que se gostam, por orgulho, por mero orgulho. Que tenhamos neste momento, a partir da compreensão do que Jesus nos mostra. Ele nos mostra especialmente neste trecho, nessa fala, que quando ele diz que ele não veio para trazer a paz, mas a cisão, é para que nós, a partir dessa cisão, consigamos olhar para a nossa falha, para o nosso orgulho, que é ele normalmente que marca a necessidade desses rompimentos. Não acolhemos o novo porque queremos defender bravamente aquilo que é antigo, aquilo que às vezes é até ultrapassado, mas que faz parte do nosso hábito e da nossa zona de conforto. Que tenhamos todos a atenção, o ouvido aberto para ouvir, o coração aberto para acolher aquilo que vem como novidade, aquilo que chega e que pode trazer algo bom, algo de melhor, que possamos também ser frutos de boas e novas ideias, possamos também ser portadores da semente de novas ideias e que assim se construa um novo tempo de paz. Na sequência, eu convido a todos para realizarmos uma vibração e em seguida encerrarmos o nosso estudo de hoje. Então, ainda com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, vamos envolver todo o nosso planeta numa aura de paz,
de harmonia, pedindo aos bons amigos da espiritualidade que estejam também conosco, levando bons fluidos a todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pedindo especialmente pelos nossos governantes, mas especialmente pelo nosso povo. E que em todo lugar onde um irmãozinho nosso estiver neste momento, passando por necessidades, pela carência de recursos materiais, carência de recursos de educação, de saúde, carência do alimento, do conhecimento, que esses irmãozinhos possam receber o amparo, ter a esperança e especialmente a força para talvez serem objetos de mudança. Talvez eles possam trazer o novo, a nova ideia e significar uma melhora. Que eles encontrem solo fértil para as novas sementes. E aqueles que não o conseguirem, que tenham o amparo de amigos, o amparo de pessoas com melhores recursos. Vibramos pela nossa cidade e pedimos neste momento pelos moradores de rua, pelas pessoas que estão institucionalizadas nas creches, nos asilos, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão nas cadeias e por aquelas que às vezes estão na sua solidão. Mestre Jesus, encaminha para cada um desses irmãos os abnegados obreiros do bem, encarnados e desencarnados. Que cada uma dessas pessoas possa receber a mão amiga, que ofereça o recurso de que necessitam. Pedimos neste momento, Senhor, por algum caso particular que conhecemos, algum amigo, algum parente, algum conhecido que necessita de ajuda, necessita, Senhor, da sua proteção. E pedimos, por fim, pelos nossos familiares, pelos nossos conhecidos, pelas pessoas com quem convivemos e por nós mesmos. Que tenhamos sempre a sua proteção, a sua presença em nossas mentes e em nossos corações. E aproveitamos ainda esse momento para agradecer, Senhor. Agradecer por tudo que temos, tudo que somos, e agradecer por nos possibilitar receber sempre, de alguma forma, os Teus ensinamentos. Gratidão, Senhor, pelo Centro Espírita Allan Kardec, por todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que são ligadas a esta abençoada casa, e por tudo que temos a oportunidade de crescer e de aprender em grupo, em conjunto. Fica conosco, Jesus, orienta as nossas mentes e os nossos passos no bem e faça sempre de nós instrumentos da sua paz. Agradeço imensamente a atenção e a companhia de cada um de vocês. Que a gente se veja em breve em outras preleções, em outros estudos. Um grande abraço.